Boa noite, querida igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Gênesis 2, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, fala conosco. Mostra-nos através da Tua palavra, a Tua vontade, a Tua visão sobre o mundo, para que nós tenhamos nossos olhos transformados, nossa maneira de viver correspondente à Tua vontade. Nós pedimos, Pai, que nesse momento do culto, no qual nós seremos instruídos pelo Senhor, que o Senhor fale conosco de forma bem pessoal, aplicando a Tua palavra ao coração de cada um que está aqui, para que nós saímos aqui transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como falei pela manhã, nesse mês de janeiro, nós teremos uma série de sermões, tanto pela manhã como pela noite, na qual vamos trabalhar o tema do descanso e do trabalho. Pelas manhãs o trabalho e pela noite o descanso. E hoje pela manhã, se você estava aqui, nós vimos o trabalho, o primeiro trabalho, o trabalho do homem, dado lá em Gênesis 2 também, no versículo 15, quando Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. E tivemos várias lições de como o trabalho do homem no mundo tem implicações muito maiores do que nossos olhos podem enxergar. Agora à noite, nós vamos ver também agora o primeiro descanso. O primeiro descanso mencionado na Bíblia e como ele nos ensina algo fundamental e importantíssimo sobre o nosso Deus e o nosso relacionamento com Ele. E por isso eu quero te fazer primeiro uma provocação aqui. Sabe quem são os melhores teólogos da igreja, na minha opinião, às vezes? Não são os pastores. Tem bons pastores e bons teólogos por aí. Mas às vezes a gente tem excelentes teólogos dessa alturinha aqui na igreja. As crianças, porque elas fazem perguntas que às vezes a gente fica assim, essa pergunta é muito boba, não, essa é uma pergunta muito básica, onde já se viu perguntar uma coisa dessa? Mas sabe uma coisa muito comum quando a gente lê esse texto e as professoras tiveram a oportunidade de ensinar ele no ano passado para as crianças? É a seguinte pergunta, o texto fala que Deus descansou, aí a criança vira com aquele olhinho brilhante para a professora e fala, mas Deus fica cansado? E nós, como adultos, no topo da nossa teologia, olhamos e falamos assim, que pergunta básica, é claro que Deus não se cansa. Tá, mas o texto fala que Ele descansou. E na minha cabeça, quem descansa é quem está cansado. E aí, grande teólogo, como é que você responde essa aí? As crianças fazem perguntas muito boas, às vezes. Perguntas que nos provocam a sair daquela zona de conforto, onde a gente presume que tudo está muito bem entendido, e refletir sobre coisas muito básicas e que fazem muita diferença na nossa vida. Esse, por exemplo, é um texto que eu acho que eu nunca ouvi um sermão sobre ele, até essa semana, quando estava me preparando para pregar essa mensagem. Porque parece algo muito básico. Deus trabalhou e descansou no 7º dia. E vida que segue. Vamos falar de Adão e Eva, criação, pecado. E a gente esquece de passagens como essa, que tem algo riquíssimo para nos ensinar. E por isso quero falar com vocês hoje sobre o descanso de Deus. Esse primeiro descanso mencionado aqui nesses 3 primeiros versículos do 2º capítulo de Gênesis, no qual nós temos uma descrição até repetitiva, propositalmente no hebraico, para ficar algo bem claro e bem impregnar na nossa mente, de que nós temos um Deus que trabalhou, criou, parou e descansou. E o que essa verdade tão básica e tão elementar tem a nos ensinar hoje? Por isso, em primeiro lugar, aqui no nosso texto, eu queria te chamar a atenção sobre o contexto, onde que isso aqui está acontecendo. Pela manhã, nós vimos de forma bem rápida que no capítulo 1 de Gênesis, que aqui eu não vou entrar em todos os detalhes que falamos pela manhã, nós temos a descrição da criação do mundo, a criação do planeta Terra e tudo aquilo que existe nele. O primeiro versículo do texto nos resume bem essa ideia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a realidade visível e invisível foi criada por Deus logo no princípio. E o que se segue aqui são 6 dias de criação, no qual nós não temos aqui Moisés querendo nos ensinar sobre a idade da Terra, os milhões ou bilhões de anos, fósseis, dinossauros, coisas do tipo.
A Bíblia não se preocupa com esses assuntos, só que nem passou na cabeça de Moisés na hora de escrever um texto. E pedir isso do ensino dele seria pedir demais para o texto bíblico. Moisés tinha algo muito mais importante para nos falar do que a idade da terra e coisas que a ciência pode nos revelar. O que Moisés quer nos mostrar nessa narrativa, com um tom poético belíssimo de se escrever, é que nós temos um Deus trabalhador, um Deus organizado, um Deus que cria as coisas com propósito, função, e ele faz isso em paz, de forma soberana, completa e com todo o controle. Para nós hoje, isso pode parecer algo muito simples de entender, mas se coloque no lugar de um israelita, caminhando no deserto desde o Egito, agora até a Terra Prometida, na época em que Moisés escreveu esses livros, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Pense no seguinte, você passou 400 anos numa terra pagã. E aqui não é pagã, esse povo não é consagrado a Deus. Não, eles são muitíssimo consagrados a deuses. O Egito Antigo tinha várias mitologias que fundavam toda a origem do mundo, a origem do Nilo, a origem da vida, e eles passaram ali 400 anos vendo estátua de Deus para cá, estátua de Deus para lá, sacerdote para cá, ritual para lá, hinos e cânticos aos deuses para lá e para cá. Eles passaram 400 anos tendo quase que uma lavagem cerebral de uma cultura pagã, de uma cultura que mostrava uma outra proposta de mundo, uma outra proposta de origem, uma outra proposta de significado e de valor da vida. E agora Moisés vai falar para esse povo o seguinte: gente, está na hora de a gente arrumar as coisas. A gente passou muito tempo ouvindo vários mitos de criação, várias histórias diferentes de como Ra lutou contra Osíris, Osíris e tantos deuses para lá e para cá, e como que no meio dessas batalhas as coisas foram acontecendo e criando, e tal parte é a parte de um Deus que morreu, que virou uma parte do mundo. Está na hora de consertar essa história. E além dos egípcios, tinham os babilônicos, um outro povo muito forte, em outro extremo do planeta conhecido naquela época, e que tinha uma religião também muito bem fundamentada, e que tinha várias histórias de criação. A história de como Deus Marduk lutou contra uma serpente mitológica, derrotou ela e a partir das suas entranhas criou o mundo. Como através de batalhas entre deuses estabeleceu-se a paz no cosmos. O povo vivia nesse mundo, um mundo muito mais religioso que o nosso hoje, um mundo que levava a religião e o misticismo aos nossos olhos hoje muito a sério. E os israelitas não eram neutros, isentos de influência. Eles viviam naquele mundo. Então o que Moisés faz aqui é mostrar o seguinte: eu vou contar para vocês a real história de como tudo foi criado. Eu quero que vocês entendam qual é o verdadeiro propósito de Deus em toda a criação, e de como as coisas de fato são, qual o valor das coisas, o propósito das coisas, de acordo com o nosso Deus. Por isso que ele conta a Gênesis de forma tão sucinta, de forma tão rápida, mas de forma tão bonita e rica ao mesmo tempo. Porque ele quer nos cativar e olhar para um Deus criador e controlador de tudo. O salmo que nós lemos hoje no começo, o Salmo 104, fala bastante disso. Eu não sei quantos de aqui já tinham familiaridade com aquele texto. Ele fala da chuva, fala das plantas que crescem, fala dos pássaros que cantam, fala dos animais marinhos, fala de tudo, de uma forma tão bonita, que dá vontade de se juntar a esse grande coro da criação e louvar o Senhor por tudo que Ele fez. Nós temos um Deus que fez isso, e no primeiro capítulo do livro, encontramos justamente isso. Deus criou nos primeiros 3 dias os habitats, luz e trevas, o céu e os mares e a terra seca, e nos 3 últimos dias quem mora em cada lugar: sol, luas e estrelas, os animais que voam, os animais que nadam, e os animais terrestres e o homem. Deus fez as coisas de um arranjo tão bonito, em que o primeiro dia corresponde com o 4, o segundo com o 5º e o terceiro com o 6º. E como que termina essa história tão bonita de 6 dias? Com descanso. Com o 7º dia, que agora ele serve como uma coroa colocada sobre a criação e que vai dar para ela a sua nobreza. Isso é importante para nós e passa desapercebido aos nossos olhos quando a gente leva em consideração o contexto da época. De novo, essa parte que é importante você entender, por mais complicada e de curiosidades que possa ser, porque essa era a mente de um israelita da época. E nós somos brasileiros em 2023, tem coisas que passam desapercebidas por nós. Mas naquela época, no mundo antigo, também existia um outro costume, o costume de dedicar templos e altares aos deuses. Isso existia em várias religiões, mas na religião judaica também. Se você olhar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Ezequiel, você vai encontrar constantemente que o período necessário para você consagrar um sacerdote, consagrar um altar, consagrar um templo, era de 7 dias. Se você olha para o templo construído por Salomão, esse templo foi construído em 7 anos de trabalho. No 7º mês do ano, ele foi inaugurado, numa festa de 7 dias, e na oração que Salomão faz em consagração do templo, ele faz 7 petições. Nada disso é por acaso, não é mera coincidência do que está acontecendo. Para os judeus, isso era algo óbvio. Quanto tempo é necessário para consagrar algo para Deus? 7 dias.
E quando a gente olha para Gênesis 1, a gente tem a origem disso. Porque quando Deus estava construindo o Éden, o planeta e tudo o que existe nele, Ele não está fazendo apenas um parque botânico, como falamos pela manhã. O que Deus tinha em vista na criação do mundo é criar um templo. O planeta Terra foi criado para ser um grande templo para Deus. Por isso que o próprio Deus demorou 7 dias. Porque, convenhamos, se Deus quisesse fazer o mundo assim, Ele não podia? Em um dia, em uma microfração de segundo, Ele poderia. Ele é onipotente. Mas por que Deus fez em 7? Porque 7 é o número de dias necessário para você consagrar e dedicar um templo ao Senhor. E o próprio Deus criou esse primeiro templo, o Jardim do Éden, um lugar onde tinha a árvore da vida, depois representado naquele candelabro no templo. Naquele lugar tinha um sumo sacerdote, Adão, como vimos pela manhã. Naquele lugar, os seres celestiais, o céu não o céu que a gente enxerga, o céu onde Deus habita, tocava na terra. Era um lugar único em todo o planeta. E a partir do Jardim do Éden, aquele templo cósmico, onde Deus habitava com o homem em plena paz, Ele colocou um objetivo: eu quero que esse jardim se expanda, que toda a terra seja um grande templo de adoração ao meu nome. Por isso daqui dos 7 dias. Por isso que no final, Deus descansa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sem essa bagagem aqui, vai ficar muito difícil de entender o que palavras tão curtas como esses 3 versículos nos dizem, têm a nos ensinar. Voltemos ao nosso texto, Gênesis 2, versículos 1 a 3. O texto diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou seja, foi terminado todo o ambiente e exército todos os seus habitantes. Por isso, quando fala que Deus é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dono de toda a vida. Celestial, terrena, Deus é dono de tudo. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E aí volta a pergunta das crianças. Como assim descansou, pastor? Deus não fica cansado? Como que Ele descansou aqui? O que isso quer nos dizer? E de novo, tem coisas que para nós hoje passa batido no texto, mas para um judeu faria muito mais sentido. Quando a gente fala de descanso na Bíblia, especialmente quando a gente pensa no ser de Deus, essa não é a única vez que essa palavra acontece. Se você prestou atenção durante a liturgia, nós demos o Salmo 132. E eu peço que você abra lá, se você ainda não se lembra do que foi lido naquele momento. Salmo 132. Esse texto vai ser chave para a gente entender como que um judeu lia a ideia de descanso de Deus em Gênesis. Salmo 132. É um salmo no qual, nós sabemos exatamente quem escreveu ele, está louvando a Deus pela promessa que ele tinha feito a Davi, de que haveria um rei da linhagem de Davi sobre Israel para todo sempre. Essa é a promessa que é celebrada aqui no salmo. Porém, olhem 2 detalhes importantes nesse texto. O versículo 7 e o versículo 8. Vou ler o 6 também. Versículo 6. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, lá no norte, e encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. O que o texto está falando até aqui? Antes de a gente olhar o versículo 8, que vai mudar um pouco a nossa compreensão das coisas. A arca, lembra da Arca da Aliança? Que muitas igrejas fazem aquela mania bizarra de colocar uma arca na frente do púlpito, como se fosse algo mais sagrado, uma réplica de plástico de algo que não pode nem ser tocado por mãos humanas. Aquela arca, carregada por levitas, que aparece lá no filme do Indiana Jones, sabe aquela arca? Aquela arca tem um tampo. Aquele tampo da arca, daquela caixa de madeira revestida de ouro, é chamado aqui de estrado dos pés de Deus. O que está em jogo aqui? Quando você olha para aquela arca, a gente costuma pensar num baú, num cofre, num guardador de objetos. Tinha essa função também. Só que a maneira como a Bíblia fala é que aquela tampa da arca é como se fosse o púlpito que eu estou pisando aqui. Essa plataforma. Hoje a gente não tem esse costume porque não vivemos em uma monarquia. Mas se você olhar, por exemplo, para palácios antigos e registros que nós temos, normalmente o rei se sentava num trono e na frente do trono, onde ele colocaria seus pés, tem um tapete, uma plataforma, um pequeno degrau ali, para que ele não pise no mesmo chão que os outros mortais, porque ele tem uma dignidade superior. Aqui no meu caso é só para o pessoal do fundo poder enxergar melhor, tá? Somos todos pó. Mas o rei tinha esse costume no mundo antigo. Ele tinha uma plataforma sobre a qual colocava os seus pés, porque ele tinha uma dignidade superior aos outros. Ele não pisava no chão que os outros pisam. Ele assentava os seus pés e descansava no trono, com os pés ali,
porque ele tinha essa autoridade, essa dignidade. E eles estão falando aqui de uma arca, a arca de Deus, que simbolizava onde Deus coloca os seus pés. É como se Deus estivesse sentado no Santo dos Santos e a gente pudesse olhar ali o pé dele em cima da arca, porque ele está sentado, reinando como um rei. E aí o versículo 8 diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Aqui o povo está lembrando daquela época quando a arca foi roubada pelos filisteus e agora ela está voltando depois de muito e muito tempo para Jerusalém. E aí os levitas trazem a arca. O texto diz que Davi dançava com todas as suas forças de tanta alegria que ele tinha naquele momento, e a arca é trazida para dentro de Jerusalém, e naquele momento a grande festa. E quando ela é colocada dentro do tabernáculo construído por Davi, agora uma casa feita de pedra, essas palavras são ditas: Senhor, entre no lugar do teu descanso, senta no teu trono, bota os seus pés sobre a arca, descansa no nosso meio. Você entende onde eu estou querendo chegar? O descanso de Deus não é porque Deus ficou cansado. Deus não se cansa. Os salmos dizem isso, a Bíblia nos diz isso. Mas Deus descansa sentado num trono para reinar. É por isso que o texto lá de Gênesis, ele é tão claro quando ele diz o seguinte: e abençoou Deus o dia sétimo, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Nos 6 primeiros dias temos Deus agindo como Criador. Mas e agora que ele terminou de criar? Até onde eu sei, Deus não cria coisas novas. A única coisa que ele fala que vai criar nova no final é um novo céu e uma nova terra. Agora que Deus parou de ser criador, de continuar criando, o que ele faz? Ele senta no trono e reina. Por isso que quando o texto está falando de descanso, por mais que no português, sem toda essa bagagem, a gente pense que é Deus ficar cansado, dormir, se esticar na rede, o texto não está falando disso. O texto está falando que nós temos um rei que criou de forma bela, poética, bem construída, colocando cada coisa no seu devido lugar, fazendo esse mundo belo como ele é, com todas as suas regras, as leis da física, da termodinâmica, tudo que existe que a gente não consegue nem imaginar. Ele fez tudo isso e no final ele senta no trono. E a partir daquele momento, ele não vai mais criar as coisas, mas ele vai governar sobre tudo aquilo que foi criado. Aquele templo que ele estava construindo e consagrando a ele mesmo, o templo da criação, agora ele se senta no trono desse templo e fala: isso é meu, eu vou mandar agora nesse lugar para o meu nome e para a minha glória. Por isso o 7º dia, meus irmãos, não é um Deus cansado, velhinho, depois trabalhou muito e apenas quer descansar um pouco suas costas cansadas. Nós temos um Deus onipotente, poderoso, que agora fala: criei, vamos para a próxima fase, agora eu vou ser o rei desse mundo. Eu vou ser o rei desse povo. Eu vou cuidar de vocês. E o meu descanso vai ser o descanso de vocês. E agora que a gente entendeu o que significa o descanso aqui, que não é Deus ficar cansado, mas ele governar como rei, sentado no trono, descansando seus pés sobre o estrado da arca, que naquele lugar ali era o próprio jardim do Éden, a tampa da arca. Agora que Deus está sentado, nós temos um referencial para toda a nossa vida. E é aqui que eu quero que você preste atenção, porque é aqui que você vai entrar na história. Até aqui nós vimos um Deus maravilhoso, Criador. Um Deus poderoso que coloca cada coisa no seu devido lugar. Um Deus que de Criador passa agora a ser o rei, comandante e ativo em toda a criação, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós? Onde a gente entra nessa história de um Deus que descansa? Nós entramos, por exemplo, no sábado. Sábado, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, o texto que está nas atividades das crianças dessa noite, se seu filho pegou, ajuda ele a prestar atenção nisso aí. O 4º mandamento começa dizendo o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí continua: 6 dias você vai trabalhar, no 7º dia você vai descansar, porque em 6 dias Deus criou todas as coisas e ao 7º descansou. Como que eu me relaciono com esse Deus que descansa na Escritura? Em primeiro lugar, sabendo descansar. O 4º mandamento nos ensina o seguinte: todos nós temos uma rotina, todos nós temos um timing de vida, no qual nós temos que trabalhar e fazer toda a nossa obra, refletindo aquilo que Deus fez no começo, criando o mundo. Cada um de nós aqui tem uma ocupação, seja como estudante, como filho, como pai, como dono de casa, dona de casa, cada um de nós tem uma ocupação. E nós temos um tempo certo para trabalhar, 6 dias. É como se Deus falasse o seguinte: filho, 6 dias da sua semana são seus. Mas tem um dia que eu quero que você olhe para o trono que está no céu e lembre que eu descansei sobre aquele trono, governando sobre toda a criação. E nesse 7º dia, eu quero que você lembre disso, que isso impacte a sua vida. É isso que o texto do capítulo 2 aqui nos diz, quando fala que Deus santificou e abençoou aquele dia.
Santificar é separar para um propósito específico. É igual o que faremos com a ceia daqui a pouco. Nós vamos comer pão e suco de uva. Normais. Eles não se transformam em corpo e sangue de Cristo, não cremos assim. Mas eles são consagrados para um uso específico, separados, santificados para um uso específico, que é o momento da ceia do Senhor. Eles não se tornam mais santos por algum ritual, mas naquele momento eles são instrumentos especiais de bênção na nossa vida. O que Deus quer que nós façamos é olhar o seguinte: nós temos um processo, um tempo na nossa vida, no qual trabalhamos 6 dias, estudamos, fazemos nossos afazeres, cuidamos da nossa casa, nossos interesses, fazemos o que temos que fazer. Mas depois de 6 dias é necessário que paremos um tempo, olhemos para o trono e lembremos o seguinte: eu não governo o mundo. A minha vida não está nas minhas mãos. Eu não tenho que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana para garantir meu sustento e a minha vida. Por quê? Eu não estou no trono. Eu não estou descansando com o estrado dos meus pés sobre a arca da aliança. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. O único que tem a capacidade de trabalhar 6 dias e no 7º continuar agora trabalhando como rei, através de um descanso soberano, é Deus. E às vezes a gente esquece disso, por descuido e intencionalmente. Sabe aquelas pessoas que não conseguem parar de trabalhar? Hoje a gente criou até um nome bonito, importado para isso, né? Workaholic. Até assim, eu tenho um defeito, eu sou workaholic. Eles até uma risadinha assim. Que loucura! Não fomos criados para isso. Nós não somos máquinas de trabalhar, máquinas de performar, máquinas de conquistar tudo aquilo que é necessário e bastam apenas 5, 4 horas de sono e vamos embora, porque o importante é trabalhar agora enquanto tenho saúde. Meu amigo, se esse é o seu pensamento, vai se converter. Que loucura! Como que alguém consegue viver desse jeito? Como que alguém consegue enxergar a sua própria vida como uma demanda, um correr atrás do vento, tão incessante como o próprio livro de Eclesiastes vai zombar? Você trabalha, conquista, aí vem uma doencinha, um acidente de moto, um bandido que saiu numa saidinha de Natal e acaba com a sua vida. Do que adiantou tudo aquilo que você conquistou? Viver pelo trabalho, viver pela performance, viver por esse desempenho e por um conquistar e controlar o mundo é a maior burrice, ou tolice, se quiser usar o linguajar mais polido na nossa tradução, para de viver. É loucura viver dessa forma, porque você tenta viver como Deus. Deus fala: você trabalha 6 e descansa 1. Você vive, faz seus afazeres para a minha glória também, mas nesse dia, para. E o texto de Êxodo é belíssimo, porque ele fala assim: para você, dono de casa, líder da família, para a sua esposa, para os seus filhos, para até os escravos que existiam naquela época, para até os animais que você usa, para tudo. E através da observância do 4º mandamento, que hoje, depois eu vou falar sobre isso, sobre a questão do domingo, mas observando o princípio do 4º mandamento, de trabalhar 6 e descansar 1 dia, nós encontramos ali um princípio para viver bem. Isso até a própria ciência comprova. Pessoas que não têm descanso não conseguem viver muito tempo. Você acaba quebrando, nós não somos máquinas. Nós falhamos. Basta uma noite mal dormida que você não consegue mais desempenhar o seu trabalho do jeito que você deveria desenvolver. E esse não é nem o principal motivo, isso é apenas um motivo biológico. O mais importante é porque isso é pecado contra Deus. Tentar trabalhar 7 dias e ver sem descanso, como se fosse um desbravador da vida, é idolatria. É querer ser Deus. E nós temos que parar com isso o quanto antes. Porque quando a gente não reconhece que tem alguém sentado no trono, é facinho da gente querer sentar lá. Quando a gente pensa que o trono está vazio e que aquilo é uma oportunidade, é facinho de nós cometermos a idolatria de querer trabalhar e conquistar e controlar a vida com nossas mãos de pó. Não dá para fazer isso. Por isso que esse texto nos ensina a primeira coisa: aprenda a descansar. Só que isso só vai acontecer quando você conhecer que o trono está ocupado. Eu não sei se vocês tiveram problemas com medo na infância. Normalmente a gente sempre tem alguns medos na infância. Eu lembro que uma vez meu pai fez uma brincadeira comigo. Se meu pai estiver assistindo isso aqui, está tudo resolvido, tá? Não se preocupe. Ele costuma acompanhar os sermões depois ou talvez ao vivo. Mas eu lembro quando meu pai era criança, ele brincava às vezes de ir embora. Sabe, a gente ficava meio magoado. Estou bravo com você não é meu pai. Sabe essas coisas de criança birrenta? Eu era bem birrento. E aí meu pai falava: então tá bom, então vou embora. Ele fazia toda uma cara triste, saía da porta e fechava a porta. Meu amigo, mas eu chorava, me arrependia. Não, pai, não. A gente tinha um desespero, porque meu pai foi embora. Eu não tenho mais aquele que cuida, que me protege, que me ensina, que me orienta, aquela figura de força, de proteção dentro do lar. Eu estou perdido. Eu ficava apavorado. Eu não sei qual era a graça daquilo, mas está tudo resolvido. Mas eu ficava assim: meu Deus, talvez fosse para essa ilustração de hoje. Mas eu ficava assim: o que eu faço?
Eu ficava desesperado, ficava ansioso, e às vezes até tenho medo assim, de pessoas que eu amo virem para longe de mim. Porque como é que eu vivo sem essas pessoas perto de mim? Como é que eu vivo sem alguém que me ama, que me protege e tudo mais? Essas carências mexem com a gente. Mas quando a gente olha para a vida e não entendemos que temos um Deus ali, eu não sei como a gente consegue viver sem esse desespero infantil da minha vida. Eu não sei como que alguém consegue viver uma vida pensando que temos um Deus ausente ou não existe um Deus e tudo que existe é acaso, força, esforço e energia. Dá para viver desse jeito? Dá para viver uma vida onde tudo depende de você em última instância? Que basta você ter a estratégia certa, a força certa e a somatória de fatores e você vai conseguir conquistar tudo? Todos nós temos problemas com o nosso Pai Celestial. A pessoa fala em inglês, daddy issues. Todos nós temos isso. Todos nós temos problema de paternidade, porque nós não sabemos lidar bem com a ausência de um pai. Seja um pai na nossa própria família, mas somente um pai celestial. Um pai que criou toda essa humanidade, e como diz a história de Lucas, é o pai de Adão. Nós não sabemos viver em um mundo sem pai. Uma criança que cresce nesse mundo sem um pai presente em casa vai ter várias dificuldades. Graças a Deus temos muitas mulheres guerreiras no Brasil que criam seus filhos mesmo sem um pai por perto. Mães que são mães e pais e tudo mais. Mas mesmo assim não é a mesma coisa, é difícil. É necessário o apoio dos sogros, é necessário o apoio de tanta gente, da igreja, da comunidade, de instituições, porque é difícil criar uma família sem um pai. E tenta viver uma vida sem um pai celestial. Tenta viver a vida sem uma figura de autoridade sentada sobre o trono que cuida da sua vida e se importa com você. É desesperador, é loucura fazer isso. E esse texto nos mostra que a consciência de um Deus que descansa sentado no trono deve marcar a nossa vida. Por isso nós descansamos. Mas, em segundo lugar também, o texto vai nos mostrar que é necessário ter fé nisso. Primeiro, porque é um texto que nos fala de coisas acontecidas há milhares e milhares, milhões talvez de anos atrás. Um tempo que a gente não consegue nem alcançar e nem imaginar de tão distante que ele é de nós. É difícil ler uma história como essa e pensar que isso é real. Nosso próprio esforço mental é necessário para isso. Mas mais do que isso, é necessário a fé. Porque lá em Hebreus é dito que sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fé não dá para acreditar que Deus fez o mundo. Não dá para você simplesmente fazer contas e probabilidades e falar assim, é razoável cientificamente de que haja um Criador. Você pode até chegar nessa conta e um resultado e uma conclusão como essa. Mas sem fé, essa força, essa entidade criadora não é pessoal. Ela não te ama, ela não se relaciona com você. É necessário ter fé para saber que esse Deus, essa energia cósmica, é pessoal, é um pai, é um criador que quer ter relacionamento conosco. Por isso, quando olhamos para esse texto, ele fala, Deus abençoou, ele santificou e fez esse dia um paradigma para que todo esse mundo, esse grande templo, seja entregue a louvor a ele. E como que a gente participa disso com fé? Como acabei de dizer, quando você aprende a descansar, mas agora num outro aspecto também. A usabilidade da fé deles, eles acreditam que quando fala sétimo dia, é sétimo literalmente, é o sábado da nossa semana. Primeira coisa, o sábado da nossa semana, essa nomenclatura nem existia na época, tá? Era outro calendário lunar, tinha um outro nome para dia da semana. Segunda, sexta, sábado é uma coisa muitíssimo recente nossa. Quando o texto fala de sábado, não está falando de nosso dia da semana. A palavra Shabat, do hebraico, de onde surge a palavra sábado, significa descanso. Tanto que vocês que têm filhos pequenos, na atividade está lá diferente. Eu traduzi de propósito como descanso para não ter equívoco. Tem um dia de descanso. Nós temos que lembrar de separar um dia para descansar. E por que disso? Porque quando nós olhamos para, por exemplo, nossa vida agora como cristãos protestantes, nós não fazemos isso no sábado da nossa semana. Fazemos isso no domingo, no dia de hoje. E por que disso? Muitos adventistas, e até pessoas que não são adventistas, pensam assim e às vezes levantam esses argumentos. A Bíblia fala sábado. Se é sábado, então é sábado e acabou. Primeira coisa, lembra? Sábado, do jeito que a gente conhece hoje, não está na Bíblia, tá? É outro mundo, outro calendário, outra coisa. Segunda coisa, no Antigo Testamento tinham vários sábados. Tinha sábado semanal, sábado anual, sábado esporádico em festas judaicas, porque a ideia de sábado é um dia de festa e descanso, ponto. Pode cair numa quinta, pode cair numa sexta, pode cair em qualquer dia. E outra coisa, por que a gente faz isso no domingo e não no sábado? Onde nos veio o direito de mudar? Porque na época de Jesus era no sábado. Por que a gente faz no primeiro dia da semana? Porque a mesma coisa que aconteceu em Gênesis 1 e comecinho do 2, aconteceu há 2000 anos atrás. A gente lê algumas palavras da Bíblia com pouco peso. Vamos lá para Efésios, só para você entender o que eu estou dizendo aqui. Efésios 2. Versículos de 8 a 10. Efésios 2, do 8 ao 10.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é um dos vários textos que coloca Jesus como um criador. Em Jesus é feita uma nova criação. Em Jesus é criada uma nova humanidade, porque são homens e mulheres redimidos pelo seu sangue, que agora, através da conversão, morrem para uma antiga vida e nascem para uma nova vida como nova criação. Jesus na cruz, ele fez uma obra que a gente pensa muito menor do que o ato de criar o mundo, mas é muito mais impactante. Na cruz, o próprio Deus está morrendo. O próprio Deus que não se cansa, se cansou e soltou seu último suspiro na cruz. Na cruz, Jesus, o nosso Deus morre na cruz, é algo que nunca vai entrar na nossa cabeça perfeitamente. E na cruz, quando Deus morre, Jesus morre na cruz, ele é sepultado, no terceiro dia ele ressuscita, e depois de 40 dias o que ele faz? O que a gente costuma pensar? Ele subiu para o céu como um fantasminha. Muitos pensam isso, no céu hoje Jesus não tem corpo, ele é só um espírito, ele se livrou do corpo mortal. Isso é uma baita de uma heresia. Jesus tem corpo até hoje, um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo que come peixe e come mel. Um corpo que anda, um corpo que toca, um corpo que sente, um corpo real, mas glorificado. E Jesus, com esse corpo glorificado, ele sobe para o céu e tem um último ato. A gente costuma falar quando evangeliza, né? Jesus nasceu, viveu e morreu por nós. Aí eu tento sempre lembra da ressurreição. Aí ressuscitou por nós. Mas a gente não esquece. E subiu ao céu e assentou. Várias e várias passagens falam, ele está sentado à destra de Deus, da majestade nas alturas. Quando Jesus se assenta no trono, ele está falando, eu terminei os 6 dias. Eu acabei a nova criação. E agora eu vou descansar. Não porque ele está cansado. Ele poderia, na encarnação, ainda se cansar. Mas porque agora eu vou reinar. A partir do momento que Jesus sobe ao céu e agora se assenta no trono, ele está agora reinando sobre a sua igreja e sobre todo mundo. Por isso que ele fala, toda autoridade me foi dada, vão por todo mundo, preguem o evangelho e batizem as pessoas, trazendo-las para o meu reino. O reino está se expandindo, ele conta histórias, como por exemplo de um agricultor que lança sementes, ele não sabe como, mas a semente brota. O reino cresce, o reino avança, porque Jesus está reinando, ele dá vida para as sementes. Ele faz com que a sua igreja cresça, apesar da perseguição, do coliseu, do comunismo, do nazismo e de tudo que tentaram inventar contra a igreja. A igreja ela sempre avançou, porque Cristo reina. Ele não está passeando pelo espaço, ele está sentado no trono governando ativamente toda a criação e especialmente a sua igreja. Nós não temos um Deus cansado, nós temos um Deus trabalhador, que sentou para que nós pudéssemos descansar, sim, de fato, porque nós nos cansamos. Então agora, deixando de olhar tanto para o Antigo Testamento, mas olhando para o Novo na cruz, nós encontramos uma nova aplicação do quarto mandamento. Porque no quarto mandamento para um judeu, o que eles faziam? Deus criou tudo, e agora Ele governa, por isso eu vou descansar. Nós agora, no Novo Testamento, olhamos para toda a obra da redenção, tudo que Jesus fez por nós, como sofreu para Ele se encarnar, vivendo nessa terra maldita, cheia de pecado, viver uma vida com tantas traições e problemas contra Ele, morrer de forma vergonhosa, nu, espancado numa cruz, passar 3 dias na sepultura, ressuscitar ao 3º dia e subir ao céu. A gente olha para tudo que Jesus fez e agora que Ele se sentou, e a gente descansa. A gente descansa porque, como diz Efésios, não é por obras. E a gente também esquece disso. A gente olha para o quarto mandamento e lembra, a gente tem que descansar. Parar um dia na semana para descansar, no nosso caso a gente para no domingo para descansar do nosso trabalho, parar dos nossos afazeres, deixar de estudar para a prova de segunda-feira, a gente faz no sábado. A gente aproveita esse dia para descansar, para ler a Bíblia, viver em comunhão com os irmãos. Mas mais do que isso é a maneira como um judeu olharia para o quarto mandamento, que é boa, é correto, mas tem um up agora no Novo Testamento. Agora no Novo Testamento a gente olha para o que Jesus fez na cruz e fala, e eu também vou parar de tentar me salvar. Eu vou parar de tentar conquistar o céu com as minhas migalhas. Eu vou parar de tentar garantir a minha segurança espiritual, minha garantia eterna por meio do meu esforço. E como isso se aplica para nós de formas bem práticas? Quando você parece uma pessoa religiosa no mau sentido, uma pessoa que pensa que é pelo ir à igreja, pelo ler a Bíblia, por fazer jejum, por fazer oração, por ter um cargo, por ter uma história, eu fiz isso, construí igrejas, montei ministérios. Não é por isso que Deus te ama. Não é por isso que você é salvo. Mas eu deixei a bebida, eu deixei o cigarro, eu deixei a pornografia, eu deixei minha antiga vida. Não é por isso que Deus te salva. Não é porque você é limpinho hoje que Deus te salvou.
Não é porque você não faz coisas que seu irmão faz que Deus te ama e te salvou. Não é porque você cumpriu uma cartilha espiritual, porque você obedece várias coisas, que Deus te salva. Nunca foi por isso. O texto é claro em dizer: pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Nem a graça, nem a fé, tudo é presente de Deus. E não é pelo nosso mérito. Porque senão alguém vai chegar no último dia e falar: Jesus, muito bonito o que você fez, mas eu me garanto. Obrigado pelo que você fez na cruz, mas pelo meu irmão, que era mais fraquinho na fé, eu me garanti. Pela minha religiosidade, a minha ética, a minha observação, meu compromisso, eu conquistei o céu. É a maior tolice que existe. Por isso eu não sei o seu coração, eu não conheço o coração. Alguns aqui eu tenho até mais familiaridade, mais proximidade, mas eu não conheço o íntimo do coração. Só Deus prescruta o nosso coração e entende o que passa lá dentro. Mas faça uma pausa, olhe para a sua vida. Pense o seguinte: se você morrer hoje, e está diante de Deus, Ele te pergunta: para onde você vai? Tinha uma música que as crianças cantavam lá na igreja que eu cresci, na igreja da Lapa, que falava assim: se o seu coração parar de bater agora. É meio esquisito, né? Se você for embora, para onde você vai? Eu lembro que era criança e ficava assim: gente, que esquisito isso aí. Mas é uma verdade que as crianças, os melhores teólogos que a gente tem às vezes, cantam para nós. Se você morrer agora, se você for embora, para onde você vai? Hebreus fala que após a morte vem o juízo, ou o céu ou o inferno, só tem 2 caminhos. Para onde você vai? E aí a maior parte das pessoas que eu já perguntei isso, na rua, na igreja, onde for, fala assim: eu acho que eu vou para o céu. Nossa, é? Por quê? Porque assim, eu sou uma pessoa boa. Eu vou na igreja, leio a Bíblia, eu me esforço. Sabe, eu tento fazer tudo certo. Eu não mato, não roubo, não bato na minha mulher, não traio, sabe? Eu sou uma pessoa minimamente boa. Eu tenho meus erros aqui e ali, eu dou uma vacilada de vez em quando, mas eu sabe que meu coração é bom. Meu amigo, se essa é a sua resposta, você está perdido, você vai para o inferno. Ninguém se salva porque é bom, porque não existe um justo sequer. Não tem ninguém que pode chegar no céu e falar: olha o que eu trouxe. Porque tudo que a gente traz para Deus está sujo de excremento, para ser leve aqui. O nosso pecado é muito mais ofensivo do que um presente cheio de excremento, de sangue e de urina. O pecado ofende a Deus. E trazer boas obras como merecimento é fazer isso. Olha aqui o que eu trouxe para você, um pinico. Deus vai olhar, isso indigna Ele. Isso fere a sua santidade. Então o que eu tenho que apresentar para esse Deus? Nada. É chegar diante de Deus e falar assim: por que você deveria entrar, né? Imaginando que isso aconteceria. E falar assim: eu não mereço. Eu não mereço. Eu fiz tudo errado. Tudo que eu achei que eu fiz bem estava corrompido. Tudo que eu tenho que construir na minha vida está marcado pelo meu pecado, pela minha falha. Eu nunca amei as pessoas como o Senhor me amou plenamente. Eu nunca te amei com toda a minha alma, minha força e meu entendimento como o Senhor merece. Eu nunca obedeci os 10 mandamentos à risca durante toda a minha vida. Eu nunca te amei e vivi uma vida dedicada diante da revelação de quem o Senhor é de forma correta. Eu não mereço, eu mereço o inferno, me manda para lá, por favor. Essa é a postura de alguém que entende que é pecador. É saber que não merece. Não merece, isso é bom, é justo. Mas juntamente com isso, para não ficar na desesperança, lembrar: mas eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei por que Ele me ama. Tem até um canto que a gente fala: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu não sei porque Deus me amou, porque Ele me atraiu, porque Ele me escolheu, eu não sei. Só sei que Ele me amou. E eu tive acesso a um pouquinho só da palavra. Eu vi um dia um sermão sobre o 7º dia, descanso, eu não entendi metade do que o pastor falou sobre as mitologias lá. Eu não entendi aquilo ali, mas eu entendi uma coisa: Jesus me amou e me salvou sem que eu fizesse nada. Ele fez tudo por mim, igual Deus fez tudo sozinho na criação. E eu confio que Ele fez isso por mim. Eu confio que Ele me ama. Eu confio que Jesus morreu por mim. Ainda que eu não mereça, ainda que eu seja o pior dos pecadores como o apóstolo Paulo, eu acredito nisso. Essa é a única resposta certa. E dada com fé. Não é para você anotar e chegar no último dia e querer ler uma colinha, não. Tem que partir do seu coração. Uma fé verdadeira em Jesus. Uma fé que reconhece que você não merece, mas que Ele te amou. Uma fé que percebe que você não fez nada, Ele fez tudo, igual Deus fez o mundo sozinho. Mas Ele descansa e oferece isso para você pela fé e pela graça. Por isso, terminando a mensagem dessa noite, algumas aplicações bem rápidas. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Aqui eu estou falando até fisicamente mesmo. Tem gente que fala assim: não, mas eu acredito em Jesus, mas vive uma vida completamente desgastante.
Deita na cama para dormir e não consegue. Por quê? O pensamento do boleto, dos problemas da vida, da família e tudo mais, não faz a pessoa descansar. Sabe qual é a cura disso? Não é remédio. O remédio pode até ajudar em algum tratamento, enfim, se for um caso muito específico. Mas sabe o que resolve isso? Fé. E aqui eu não quero falar assim, jogue as muletas fora, que hoje o seu milagre vai acontecer, a partir de agora a unção do sono perfeito vai cair sobre você. Não é isso. Mas ter uma vida de fé na qual você conhece que tem alguém sentado no trono descansando como rei, no significado do descanso de Gênesis tem, faz você lembrar que, olha, na hora que eu dormir eu não vou poder fazer nada. Agora, enquanto eu me preocupo, eu não vou poder fazer nada. Porque como diz Jesus em Mateus 6, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar essa medida aqui, um côvado, à sua vida, à trajetória de vida que você vai ter. Por mais ansioso que você esteja, você não consegue mudar a sua vida. A ansiedade não faz nada, só nos adoece. Como é que você pode dormir e descansar melhor? Lembrando, de verdade, que você tem um Deus que criou tudo e governa sobre tudo. Lembrando que você tem um Senhor que fez toda a obra da redenção e agora está sentado à destra de Deus, governando e cuidando da sua vida. E nem o inferno, nem a morte, nem nada pode tirar você das mãos do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Quando essas verdades fazem parte da nossa vida, a gente inculca isso no coração e remói, guarda, a gente consegue desfrutar do descanso de Deus, da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Paulo fala dessa paz justamente no contexto de ansiedade. Está alguém ansioso? Faça orações. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração, vai proteger, colocar como uma criança no colo de sua mãe, vai guardar vocês no amor de Deus. Você tem dificuldades para dormir? Dificuldades com ansiedade? Com esse desejo de controlar tudo? Você precisa lembrar de quem está sentado no trono. Não só aqui, mas continuamente, todo dia. Se isso é difícil para você, peça para o seu marido, peça para a sua esposa, peça para o seu pai, peça para a sua mãe, peça para um amigo, peça para mim, para um presbítero, para um diácono, te lembrar disso de vez em quando. Fala assim, olha, me lembra de vez em quando, por favor, de descansar, de que tem um Deus que cuida de mim. Eu não tenho problemas com isso. Lembre alguém que você sabe que tem. Olha, calma, Deus está governando, Deus está cuidando de tudo. Quando alguém tiver medo de ter perdido a salvação porque pecou e fez algo horrível, lembra, a salvação foi feita por Jesus Cristo. Você pode descansar no perdão dele. Quando alguém pensar que um acidente, um acaso da vida está tirando nossa vida dos trilhos, lembra, nós temos um Deus que criou tudo, Ele cuida de tudo. Descansa o coração. Ele que acalmou a tempestade, Ele que fez o caos primordial se transformar em ordem, Ele está cuidando da nossa vida. Aprenda a descansar, mas você só vai conseguir fazer isso, ajudar outros a fazer isso, por meio da fé. E por fim, encontre descanso em Jesus. Você pode até dormir bem à noite. Fala assim, não, eu levo a vida com a maior leveza. Durmo bem, que é uma beleza. Eu sou uma pessoa sempre alegre. Pessoas sempre alegres também vão para o inferno. Porque não encontraram descanso em Jesus. Encontraram descanso no travesseiro, nos prazeres, na ocitocina, na dopamina, em um monte de coisa. Mas não encontraram em Jesus, que é o verdadeiro descanso, a verdadeira paz. Por isso, se esse é o seu caso aqui essa noite, faça desse dia um momento de virada. Um dia marcante na sua história, como foi o 7º dia da criação. Um dia na qual agora a sua vida é consagrada para Deus, como um templo para Ele. Um lugar da habitação de Deus. Um lugar onde Cristo, o Reino, está sentado no trono do seu coração. E a partir dali Ele cuida de você como o seu Senhor e o seu Salvador para todo sempre.